Boa noite, aula de reforço para nossa avaliação, tá? Então, é uma revisão aqui sobre os conceitos de tensão, corrente e resistência e uma revisão das atividades que nós fizemos em sala de aula, tratando, né, exemplificando esses três conceitos aí basicamente, tá? Nós tínhamos comentado que todo material condutor, especialmente metálico, né, ele possui o que a gente chama de elétrons livres, ou seja, né, os átomos dos metais têm uma característica catiônica, ou seja, eles perdem elétrons com muita facilidade. Então, quando você tem um pedaço de metal, de condutor metálico, né, que é usado na prática, né, na prática da eletricidade, esse condutor metálico é feito, né, constituído por átomos metálicos. Então, por exemplo, você tem um pedaço de cobre aí, ele é constituído por átomos de cobre. Um pedaço de condutor de alumínio, constituído por átomos de alumínio. E cobre, alumínio, ferro, níquel, zinco, a gente sabe que são metais lá na tabela periódica. E característica desses metais é que eles possuem essa característica catiônica, ou seja, eles perdem elétrons. Então, quando você tem um pedaço de metal e, obviamente, uma quantidade muito grande de átomos de metal, vocês têm que esses átomos perdem elétron com muita facilidade. Então, os átomos do condutor metálico eles estão imersos numa chamada nuvem de elétrons. Ou seja, eles perdem elétron, ganham elétron, tem vários perdendo, vários ganhando. Moral da história, os átomos do condutor metálico, né, estão entre uma quantidade muito grande de elétrons devido a essa característica que os átomos têm de perder elétrons. Então existe muitos elétrons livres, uma nuvem de elétrons. Por isso que os metais são bons condutores de energia elétrica, eles conduzem energia elétrica com facilidade. Né? A resistência elétrica é relativamente baixa porque tem uma quantidade muito grande de elétrons. Então, né, obviamente, por ter elétrons livres não quer dizer que já existe energia elétrica nesse condutor. Para que tenha energia elétrica, né, para que tenha energia de movimento desses elétrons, o condutor precisa ser submetido a um DDP. O que isso quer dizer na prática? Eu devo ligar o condutor a uma bateria, a um gerador de tensão. Então nós temos aqui, por exemplo, um condutor que tem, né, uma quantidade muito grande de elétrons livres. Então eu não representei os átomos aqui, né, mas um pedaço de átomo, uma amostra de metal. E entre esses átomos metálicos existe transitando, né, uma porrada de elétrons de um lado para o outro, num movimento caótico, num movimento aleatório. Então eles entram no átomo, saem do átomo, o átomo absorve, esse elétron cai na camada de valência, esse elétron de valência ele é injetado ali para a nuvem de elétrons, né? Então tem muitos elétrons livres ali, soltos, que estão sendo largados pelos átomos ali. E esses elétrons se movimentam de forma totalmente caótica. Então, para que eu tenha energia elétrica efetivamente, eu tenho que ligar esse condutor a um gerador. Lembra que o gerador é uma bomba de carga, bateria, pilha, né? A gente vai estudar um capítulo à parte, mas o fato é que o gerador tem dois polos, onde eu tenho aqui atração de elétrons, então essa bomba de carga de um lado ela puxa elétrons, lembra? Se puxa elétrons fica positivo, se retira elétrons do local, aquele local fica positivo. E no outro lado, né, os elétrons são fornecidos, então existe, né, um fornecimento de elétrons aqui. Se falta elétron de um lado, entra do outro. Né? Então tem um fluxo constante. Ele está sendo repelido de um lado, injetado, repelido e atraído de um lado. E eu tenho aqui uma circulação eletrônica, né? Por isso se fala circuito, né? Circuito é porque circula. Né? Ele vai do positivo, passa pela bateria, vai para, né? Como que uma bateria eletroquímica funciona? É outro papo, é coisa lá da química, eletroquímica, tá? Mas o fato é que na bateria, por exemplo, numa bateria automotiva, existem reações de óxido-redução, onde um metal fica positivo, porque perde elétrons, outro, né, ocorre a redução, ele fica negativo e ganha elétrons. Nesse processo de óxido-redução dos metais, né, dos eletrodos dentro da bateria, faz com que um polo fique positivo e um polo fique negativo. O processo de funcionamento das baterias é eletroquímica. Dos geradores, que a gente vai ver um pouco mais para frente lá em magnetismo, indução eletromagnética. Os geradores eletromecânicos, tipo de usina, dínamo, essas coisas aí, tá? Então, quando eu expus meu condutor a uma DDP, uma diferença de potencial, um potencial negativo, um potencial positivo, né? Cada elétron desse aqui é submetido a uma tensão
Vamos supor que aqui seja um lado positivo, o lado A, e aqui o lado B. Cada elétron é submetido a uma tensão elétrica atrativa, que eu posso chamar de VA, e cada um desses elétrons aqui é submetido a uma tensão elétrica repulsiva, que eu posso chamar de VB. Aqui é a mesma ideia das placas que a gente vai ver na frente, tá? Então imagine que eu estou botando as placas, só que agora entre as placas tem um condutor com trilhões e trilhões de elétrons, né? Então pensa o seguinte, lá tem as placas, né? Tem umas atividades que eu botei duas placas paralelas e botei um elétron no meio. Aqui eu tenho entre as placas, entre as extremidades, não precisa ser necessariamente placas, basta ser qualquer contato elétrico ali, né? Eu vou ter entre as extremidades aqui, né, um condutor com uma infinidade de elétrons, tá? Então eu tenho aqui a chamada corrente elétrica. Então esse movimento que não é assim tão bonito como mostra na figura, é o que a gente chama de corrente. É um movimento preferencial dos elétrons. É a ida dos elétrons, né, do polo potencial negativo para o potencial positivo, né, tendo uma circulação real de corrente aí. Então a gente tem aqui a definição de corrente elétrica, movimento ordenado de elétrons em um material condutor, quando este é submetido a uma DDP. A gente representa a corrente elétrica desta forma, né? Sentido convencional de corrente, a gente tem dois sentidos, convencional e real. Tá? A unidade de ampere, corrente elétrica, ampere, é uma grandeza física. Então, por ser uma grandeza física, a gente mede um aparelho chamado amperímetro, que a gente vê um pouquinho mais para frente, e a gente calcula utilizando a primeira lei de Ohm ou esta equaçãozinha aqui embaixo. Por ser uma grandeza física, podendo ser medido e calculado, o valor da medida de corrente ou do cálculo de corrente tem que ser representado por unidade. E que unidade é essa? O ampere. Tá? Queridos, por definição, isso a gente usa nas atividades envolvendo essa equaçãozinha aqui, ó. 1 ampere corresponde a 1.7 vezes 10 a 19 elétrons por segundo. Ou seja, se eu pegar a carga de um elétron, carga elementar de um elétron, que é 1.7 vezes 10 a 19, e multiplicar por isso, né, vai dar aproximadamente aí 1 ampere. Tá? Então 1 ampere é essa quantidade de elétrons que passa pela secção transversal de um condutor, por um corte do condutor, a cada segundo. Lembra que 1 ampere é um coulomb por segundo, né? E um coulomb, pessoal, tem exatamente essa quantidade de elétrons aqui, tá? Ó, então 1 ampere é igual a um coulomb por segundo, que é igual a 1.7 vezes 10 a 19 elétrons por segundo. Elétrons por segundo passando onde? Passando aqui por dentro do condutor. Aí nós temos a relação... Nós temos a relação carga-corrente. Corrente elétrica é carga por tempo. Tá? E lembra que carga está intimamente ligada à quantidade de elétrons, né? É assim, pessoal, tem que lembrar o seguinte, um elétron é a carga mínima possível. Tá? Quando passa a corrente de 1 ampere é uma carga grande. São 1.7 vezes 10 a 19 cargas fundamentais, cargas de um elétron passando. Juntando as cargas fundamentais desta quantidade absurda de elétrons aqui, ó, nós temos um coulomb de carga passando a cada segundo. Tá? Então, cuidado, corrente não é exatamente a mesma coisa que carga. Tá? Corrente é a quantidade de carga que passa por tempo. Então, quando passa um coulomb de carga por segundo no condutor, está passando a corrente de 1 ampere. Então, não esquece, corrente é carga por tempo. Tá? Então, cuidado, corrente não é necessariamente a mesma coisa que carga. Carga é uma propriedade fundamental da matéria. Lembra lá, os elétrons têm cargas fundamentais, as menores porções negativas de carga. Quando passa 1.7 vezes 10 a 19 cargas fundamentais por segundo pelo fio, por segundo, a gente diz que passa 1 ampere. Tá? Então, tem que ficar... Quem conseguir entender bem essa ideia já está anos-luz na frente aí. Aí nós temos aqui, pessoal, uma atividadezinha, né? Uma das que podem eventualmente cair na prova aí. Determine a quantidade de elétrons que passa por uma secção transversal de fio quando a corrente elétrica é de 5 ampere por 3 segundos
5 amperes por 3 segundos, eu podia fazer, se eu entendi bem a definição de corrente, eu posso fazer até de cabeça. Lembra, 1 ampere é 1 coulomb por segundo, que é igual a 1,7 vezes 10 a 19 elétrons por segundo. Pô, era só multiplicar isso por 3, né, cara? Então, mas vamos lá. Tá, então aqui, pessoal, passa uma corrente de 5 amperes, 5 amperes por essa corrente. Essa corrente de 5 amperes passa por 3 segundos. Um detalhe interessante dessa desenho aqui, pessoal, que a gente não entrou em detalhe porque envolve um conhecimento mais profundo de corrente. Desculpa, tá frio pra caramba aqui. É que, na verdade, a corrente, os elétrons, eles passam pelas camadas mais de fora do condutor, tá? Passa pela casca externa do condutor. Os elétrons não passam por dentro do fio, não passa por dentro do cobre. Pode ter um fio grosso de cobre, o elétron não passa ali por dentro, não. É por fora, nas primeiros, primeiros micrômetros, primeiras camadas de átomos, né? Porque o campo elétrico dentro é nulo, tá? Mas a gente não vai entrar no mérito da questão. Enfim, eu tenho um fio em corte, uma seção transversal. Aqui o fio cortei, tá aqui a seção transversal. E por aqui, por essa seção, passa uma corrente de 5 amperes durante 3 segundos. E eu quero saber qual é a quantidade de elétrons. Pessoal, estou usando dados. Corrente de 5 amperes, tempo de 3 segundos. Primeiro, devemos achar a carga elétrica aqui que passa pelo fio durante os 3 segundos. A partir dessas informações, determinamos o número de elétrons. A gente tem então essa equação aqui, ó, corrente é carga por tempo. Ou eu tenho a corrente, eu quero achar a carga, e eu tenho 3 segundos de tempo. São os 3 segundos que passa 5 amperes ali pelo fio. Resolvendo, queridos, eu chego a uma carga de 15 coulombs. Tá? 15 coulombs. Agora a gente tem que ter o seguinte. 1 coulomb tem 1,7 vezes 10 a 19 elétrons. 15 coulombs vai ter X elétrons. Regra de 3, pelo amor de Deus, né? Achei a carga total que passa pelo fio nos 3 segundos, com base na corrente no tempo. Com a carga total é que eu consigo achar o número de elétrons. Então tem aqui 1 coulomb, 1,7 vezes 10 a 19 elétrons. E 15 coulomb, que é o que passa pelo fio, vai ter quantos elétrons? Resolve, multiplica cruzado aqui, ó. 1 vezes x, 15 vezes 1,7, 15 vezes 1,7 vezes 10 dá 19. Resolvendo, queridos, eu vou chegar nisso. A quantidade de elétrons que passa por esse fio com uma corrente de 5 amperes em 3 segundos, então em 3 segundos passando 5 amperes, 25 vezes 5 vezes 10 a 19 elétrons. Tá? Então isso aqui envolve, né, a ideia é você ter um entendimento do conceito de corrente e a relação que isso tem com carga. Né? Então lembra, corrente é carga, quantidade de elétrons que passa por segundo. Carga é uma coisa, uma propriedade das partículas eletrônicas, que é ter sinal, que é ter uma quantidade de carga, propriedade do material, dos elétrons. Né? E corrente é quantidade de carga ou quantidade de elétrons que passa por segundo. Então chegamos nessa conclusão. Passando 5 amperes por 3 segundos, passa um total de 25,5 vezes 10 a 19 elétrons. Quantidade grande de elétrons porque 10 a 19 representa 25,5 seguido de 19 zeros. Né? Então eu vou deslocar a vírgula aqui 19 casas para a direita. Pula uma e preenche com mais 18 zeros. Beleza? Então é uma quantidade bem grande. Joia? Já voltamos para o próximo aí. Pessoal, exemplo 1 da primeira lei de Ohm, né? Nós já vimos que existe aí a tal da primeira lei de Ohm, depois virá a segunda lei de Ohm. A lei de Ohm é uma relação descoberta, né, por George Simon Ohm, que disse o seguinte, que a resistência
elétrica de um condutor é dada pela razão constante entre a tensão que a gente aplica nele dividido pela corrente que passa por ele, né? Então, quando eu pego um resistor, que pode ser, por exemplo, filamento de uma lâmpada, uma resistência elétrica de forno, ou um pedaço do condutor, mesmo que todo condutor normal, um pedaço de fio tem resistência elétrica, é baixa, mas tem. À medida que eu for aplicando o DDP neles, as 1 volt, 2 volts, 3 volts, 4 volts, 5 volts das extremidades, a corrente cresce proporcionalmente. Ou seja, quanto mais eu aumento a tensão, mais eu aumento a corrente. Né? Por exemplo, se eu aplico 2 volts, dá uma corrente de 1 ampere. Se eu aplico uma corrente, né, se eu duplicar, for para 4 volts, vai para 2 amperes. Se for para 6 volts, vai para 3 amperes. Dividindo sempre tensão por corrente, dá um valor constante, que é a resistência. Eu fiz isso em sala de aula. Então, a gente chega numa relação que é resistência igual a tensão DDP sobre corrente. Isso é a famosa primeira lei de Ohm. Tá? E esse R, na verdade, é uma constante, porque a resistência de um condutor é constante. Nem sempre. Tá? São os resistores que a gente estuda são chamados resistores ômicos, são filamentos, são fios, né? Mas existem resistores que são chamados não ômicos. Por exemplo, a tensão sobe muito, mas a corrente não vai junto. Às vezes a corrente vai mais devagar, né? Fotoresistores, termistores, né? Então são resistores chamados não lineares, né? Mas isso a gente vê um pouco mais para frente. O nosso resistor agora, para ter a nossa ideia, é um fio, um filamento de uma lâmpada, um resistor de eletrônica, né? São componentes de circuito que eu aumentando os volts aumenta junto à corrente, tá? Proporcionalmente, sempre aumentando dos dois juntos, tá? Não aumenta um mais rápido, outro mais devagar, não é juntos. Então a gente diz que é uma razão, né? Uma razão constante. Então isso é que diz a primeira lei. À medida que eu aplico uma DDP, que eu posso aumentar a DDP sobre um condutor, a corrente aumenta junto. Se eu diminuir a DDP no condutor, a corrente diminui junto. E por que isso acontece? Por uma propriedade do material do condutor, chamado resistência. Então nós temos aqui um circuito elétrico, né? Uma bateria e uma lâmpada. Pessoal, aqui é um exemplo de um menor circuito elétrico que eu posso ter. Menor circuito elétrico é um elemento fornecendo energia, fornecendo ali a DDP, fornecendo energia que vai movimentar os elétrons, né? Que a gente chama de fonte, gerador, pilha, bateria, tudo isso aí. E um consumidor elétrico, um cara que vai converter energia elétrica em outra forma de energia. Por exemplo, a lâmpada, né, desse exemplo aqui, ela vai converter energia elétrica em duas formas principais de energia: luminosa e térmica. Tá? Na verdade, todos os dispositivos elétricos convertem parte da energia elétrica em térmica. Tá? Só que esse calor desprendido, esse calor não desejado, é uma perda, né? É uma falta de eficiência. Tá? Então, por exemplo, quando você tem uma lâmpada elétrica, aquelas antigas incandescentes, aquelas lâmpadas tinham uma eficiência bem limitada. O que é eficiência? É o quanto que um dispositivo converte na energia que se quer. O que se espera de uma lâmpada? Converter energia elétrica em luz. Só que aquelas lâmpadas convertiam energia elétrica também, não apenas em luz, mas em calor, esquentava pra caramba. Tá? Essa parte, essa energia térmica, esse calor que a lâmpada desprende é perda, não é o que a gente quer. Por isso que a gente diz que a lâmpada, né, tem uma eficiência limitada, ela não transforma toda a energia que ela recebe em luz. Certo? Beleza. Então eu tenho aqui um consumidor elétrico e um fornecedor, um gerador, né? Não é bem consumidor, o mais adequado é receptor elétrico, tá? Então o menor circuito elétrico que eu tenho é um elemento que fornece energia e um elemento que recebe energia e converte em outra forma de energia. Pessoal, em prova, em teste, né, em Enem, você nunca vai ter, é pouco provável que você tenha essa representação muito parecida com um esquema real, né? Você vai ter uma representação simbólica,
Então você tem aqui o esquema, né, elétrico do circuito. Então você tem aqui a representação do resistor. Essa representação gráfica aqui representa o resistor, né, a resistência do filamento. A lâmpada é um resistor, né? Por definição, o resistor é um elemento do circuito que converte energia elétrica em calor. A lâmpada é um resistor, né? Então, resistores são elementos de circuito simples. O motor já é algo mais complexo. Uma lâmpada LED já é algo mais complexo, que é um dispositivo eletrônico, né? Já não tem só resistência, tem impedância. Mas a gente está estudando coisas simples. Uma lâmpada que tem só uma resistência ali e deu. Então, isso aqui simboliza resistência elétrica, tá? Então, isso aqui representa a lâmpada, mais especificamente o filamento, que é um metal que tem resistência. Joia? E aqui nós temos a representação simbólica de um gerador, de uma fonte de corrente contínua, que é, por exemplo, uma bateria. O risquinho maior representa o positivo e o risquinho menor representa o lado negativo. Está dizendo que, né, a DDP máxima, DDP e U é a mesma coisa, tá? É de 12 volts. Então a energia máxima que essa fonte consegue fornecer aos elétrons que vão circular nesse condutor, 12 volts. E o que pede? Determine a resistência elétrica R do filamento da lâmpada. Bom, essa aqui, pessoal, é a primeira lei de Ohm. Resistência é DDP sobre corrente. Fica meio estranho botar DDP aqui em cima, então eu boto ou V ou U, tá? Que também são símbolos utilizados para representar a DDP. O I não muda, o I é sempre corrente e o R é sempre resistência e ponto final. Substituindo, eu tenho 12 por 0,3, né, corrente 0,3 amperes, bota no lugar da corrente, e o U tu bota o 12. Então resistência é 12 sobre 0,3, me dá uma resistência de 40 ohms. Então é isso, aplicação direta de fórmula com base nos dados que você tem. Corrente e tensão, eu calculo resistência. Se fosse para calcular corrente, eu precisaria da DDP e da resistência. Se fosse para calcular o DDP, eu precisaria da resistência e da corrente. Tem que ter dois para calcular um terceiro. Voltamos para o próximo exercício, só um pouquinho. Exemplo 2 da primeira lei de Ohm. Qual deve ser a tensão do DDP aplicado a um resistor de 100 ohms para que circule por ele uma corrente de 200 miliamperes? Aqui do lado da questão, pessoal, está o famoso triângulo de Ohm, né? Muito famoso aí nos cursinhos de eletricidade básica, né? No triângulo de Ohm você tem V e R, V em cima e R, V e R. Quando eu quero calcular V, eu faço, então, na horizontal eu sempre multiplico, na vertical eu divido. Então, por exemplo, horizontal multiplica, vertical divide, horizontal multiplica, vertical divide, horizontal multiplica, vertical divide. Então, quando eu quero calcular V, ou seja, DDP, eu faço I vezes R, corrente vezes resistência. Quando eu quero calcular corrente, eu faço V dividido por R, DDP por resistência. Quando eu quero calcular resistência, obviamente, né, da fórmula que a gente está usando, eu divido V por I. Lembra, vertical divide, horizontal multiplica. Qual que seria então a tensão DDP aplicada em um resistor de 100 ohms para que circule uma corrente elétrica de 200 miliamperes? Dados resistência 100 ohms, corrente elétrica que passa pelo condutor 200 miliamperes. Lembra que o mili, né, eu tenho que dividir por 1000, então é 0,2 amperes, né? 200 miliamperes, 0,2 amperes. Tá? 1000 miliamperes dá 1 ampere. Então, se algum dia você se enrolar, você faz 1000 miliamperes dá 1 ampere, tantos miliamperes vai estar X ampere. Tá? E eu quero saber justamente a DDP. Pessoal, essa não tem galho, né? Você aplica direto ali, né? Quero achar... você olha aqui, né? Então, quero achar a DDP, né? Então, você podia botar direto aqui, ó. É só... DDP U é igual a I vezes R, o V é igual a I vezes R. Aplicava aqui, ó. Eu quero achar isso, a DDP, então eu faço corrente vezes resistência. Eu quero achar aqui, ó, o R, o DDP. Ó, qual deve ser a tensão
ou seja, DDP, que é o V ali da formuleta, né, que é o V aqui do triângulo de Ohm, né? Então, V, beleza, fazia vezes R, acabou, né? E mais aqui a gente fez usando a equação, usando essa aqui. Bom, e basta, né, meu querido, substituir. No lugar de R você põe 100, que você conhece a resistência, o é a minha incógnita, eu quero encontrar, e o 0,2 é a corrente que passa ali pelo condutor. Ou seja, resolvendo, vou fazer 100 vezes 0,2, multiplica cruzado, eu tenho aqui 20 volts. Né? Então eu devo aplicar 20 volts em um condutor de 100 ohms para que circule por ele uma corrente de 200 miliamperes. Tá? Se você quiser treinar, você acha que tem tarimba para isso, você faz o seguinte: 0,2 amperes, né, corresponde a quantos elétrons? 0,2 amperes é 0,2 coulomb por segundo, lembra? 1 ampere é 1 coulomb por segundo. 1 ampere, 1 coulomb por segundo é a mesma coisa de 1,7 vezes 10 a 19 elétrons por segundo. 0,2 ampere vai dar quanto? Eu vou deixar o desafio aqui, quem souber calcular e mandar para mim no zap, eu dou meio ponto na prova. 0,2 ampere corresponde a quantos elétrons por segundo que está passando no condutor. Joia? Fica o desafio aí. E essa questão é assim, pronto, aplicou a fórmula ali, né? Tem dois valores, acho o terceiro. Tem dois conhecidos, acho o desconhecido e acabou. É isso. Já voltamos. Vamos para a questão mais embaçada aqui, né? Questão mais teórica, envolvendo o conceito de DDP, de tensão elétrica, né? De energia para movimentar uma carga. É questão envolvendo placas plano-paralelas, né? Então, essa questão de placas plano-paralelas, eu comentei até em aula que tem uma aplicabilidade, né? Tem uma aplicação, tem um contexto histórico bastante importante, né? A descoberta das válvulas termiônicas ali, desenvolvidas depois aperfeiçoadas por Thomas Edison, né? Que deu origem a esse sistema de placas paralelas submetido a uma tensão, né? Com injeção de elétrons e tudo mais ali, o cátodo, o ânodo, né? Catodos de emissão direta, cátodo de aquecimento direto, cátodo de aquecimento direto, né? Então, essa ideia simples de ter placas paralelas submetidas a uma DDP, onde circula elétrons, né? Trafega elétrons entre elas, teve uma aplicabilidade histórica muito grande no desenvolvimento das válvulas, né? E para que serviam as válvulas? As válvulas foram os primeiros componentes eletrônicos, né? Os primeiros rádios que foram desenvolvidos, até mesmo as primeiras TVs, no começo do século, né? Não utilizam os componentes eletrônicos que são utilizados hoje, que são basicamente componentes miniaturizados, transistores, diodos, né? E uma série de outros componentes ali, microprocessadores e tudo mais, os famosos chips, né? Mas se usava válvulas, que eram os elementos, né? Que eram componentes que pareciam muito com lâmpadas, assim, chegavam até a acender, porque tinham um filamento que aquecia o catodo para ele emitir elétron. Então, essa ideia, esse exercício que fala dessas duas supostas placas, né? É um exercício que trata de uma ideia que foi fundamental aí para a eletrônica, né? Para o surgimento das tecnologias. Tá, tudo que nós temos hoje tecnológico, esse computador que estou usando, o smartphone aí, né? Começou com isso, começou com as válvulas. As válvulas, basicamente um par de placas ali, né, com algumas configurações adicionais, tá? Onde tinha um fluxo de elétrons do cátodo para o ânodo e eu podia controlar esse fluxo botando uma grade entre as placas ali, né? Depois essa configuração deu origem a um componente de estado sólido que a gente chama de transistor, né? Que o transistor basicamente é uma chavezinha eletrônica, uma chavezinha semicondutora, onde eu posso controlar, né, a corrente elétrica que passa no circuito, é uma chavezinha, né? Eu posso controlar, eu posso fazer ganhos de corrente, né? Então, essa ideia de placas paralelas submetidas a uma DDP tem um contexto histórico bem mais profundo. Então, quem quiser se aprofundar, vai lá no YouTube, né, pesquisa lá sobre as placas, as válvulas termiônicas, né? Como que elas funcionavam. Você vai ver que tem muito essa ideia de placa, de eletrodo, de catodo, que emite, que recebe elétrons, né? Então é bem muito bacana isso. Mas vamos lá.
Considere duas placas planas e paralelas ligadas a um gerador que fornece uma DDP máxima de 100 volts. Então, estou supondo ali, né, que eu tenho, para facilitar, essas placas estão no vácuo, né, uma válvula termiônica também usa eletrodos dentro, né, selados em vácuo, né, para o elétron não se chocar com as moléculas do ar. Tá? Então vamos supor que eu tenho, né, duas placas planas e paralelas, duas placas, né, não tô, dois arames, é duas placas, tá, retangulares, com área não desprezível, né, o certo mais próximas possíveis, né, mas desprezando a distância não vem em questão agora. Tá? E eu ligo cada placa dessa a um terminal, a um polo de um gerador. Então tem um gerador aqui de 100 volts que aplica uma DDP máxima de 100 volts, ou seja, entre a placa A e a placa B, o elétron que está colocado aqui dentro vai sentir uma diferença de energia máxima de 100 volts. Então essa é a energia disponível que ele vai ter, né, para que ele entre em movimento, para que ele seja ejetado da placa negativa e atraído para a placa positiva. Tá? Entre as placas é mantida fixa uma carga elétrica pontual, né, um elétron, basicamente, como mostrado na figura ao lado. Então nós temos a placa A positiva, a placa B negativa. A placa A está positiva porque está ligada a um polo positivo de um elétron, de uma bateria, né? Esqueci de dizer os polos aqui. Mas lembra, a nossa bateria, o gerador, é uma bomba de carga. Ela puxa elétrons de um lado, se te puxa elétrons de um lado, deixa positivo. Se joga elétrons de um lado, deixa negativo. Lembra, faltou elétrons é positivo, excesso de elétrons é negativo. Uma superfície que está com falta de elétrons é positiva, uma superfície que está com excesso de elétrons, ela é eletricamente carregada com carga negativa, ou seja, é negativa. Beleza, então aqui, tensão elétrica na qual o elétron é submetido em relação à placa B, tem um dado adicional importante aqui, pessoal, tá? Então, até nós fizemos lá em sala de aula. Opa, não quero o apontador laser, eu quero a caneta. Eu tenho um dado importante adicional aqui, ó. A tensão elétrica no qual o elétron é submetido em relação à placa B é de menos 40 volts. Então aqui, ó, aqui a energia elétrica, o potencial elétrico, a energia armazenada no elétron, né, energia repulsiva, né, lembra? O elétron é repelido em relação à placa negativa. Então é como se fosse uma mola comprimida, ele tem uma energia potencial elétrica armazenada. Então essa energia eu vou chamar de VB, ou seja, potencial elétrico neste ponto onde está o elétron em relação à placa B. E a gente sabe que é menos 40. E por que é menos? É menos porque está num potencial negativo. Então está aqui, ó, sinal de menos ali. Ó. Então o potencial do elétron, o potencial do ponto onde está esse elétron em relação à placa B é um potencial negativo, né, um potencial repulsivo. A gente diz que por convenção o elétron tem um potencial negativo em relação à placa B, ele vai ter um potencial positivo em relação à placa A. Tá? A gente já sabe que aqui é menos 40 volts. E primeira coisa, represente as forças elétricas que atuam no elétron. Então vamos lá. Só está representado aqui. Eu redesenhei, né, para não ficar muito confuso aqui a imagem. Então eu suponho que aqui é a placa A, a placa B, uma partezinha pelo menos, né? Tá aqui o meu elétron. Tá aqui o meu elétron fixo. Né? A força que atua sobre ele, total, né, que a gente chama de força elétrica, são duas forças. Porque esse elétron, lembra que o elétron é uma carga negativa, menos. Em relação à placa negativa, ele é repelido. Então tem uma força empurrando o elétron para lá. Só que em relação à placa positiva, ele é atraído. Então a força elétrica que atua sobre o elétron é uma força resultante de duas forças. Né? Então eu posso dizer que eu tenho aqui uma força elétrica resultante, que é a soma da força repulsiva mais a soma de força atrativa. Beleza? Acho que ficou tranquilo de entender, né, pessoal? Então
São duas forças que atuam no elétron porque ele é atraído pela placa positiva e ele é repelido pela placa negativa. FB é a força com que o elétron é repelido em relação à placa negativa, e esse FA aqui, né, ele sai do elétron, tá? Só porque ele está atrás da seta azul aqui. Esse FA é a força com que o elétron é atraído em relação à placa A. Então tem duas forças atraindo sobre esta carga. Represente o campo elétrico entre as placas A e B. Pessoal, a gente já viu lá em campo elétrico, né, que campo elétrico é aquela área, região que teoricamente vai até o infinito, né, aquele conjunto de pontos infinitos ao entorno de uma carga, onde aparecem as forças elétricas. Né? Então, sempre que eu tenho um campo elétrico, eu botar uma carga de prova no campo elétrico, esta carga de prova fica submetida a uma força elétrica. Tá? Mesma coisa, tudo que está próximo à superfície da Terra fica submetido a uma força gravitacional. Então, campo é isso. Campo é uma região ao entorno de um elemento, onde eu posso ter em cada ponto dessa região forças. Tá? Então, a gente tem o campo elétrico. Só que aqui eu tenho nas placas eu tenho uma série de cargas positivas e uma série de cargas negativas, né? Lembra lá que a gente tinha trabalhado com a ideia de cargas pontuais, onde eu tinha uma carga positiva, onde representava as linhas de força do campo saindo da carga, né? Porque se eu botasse uma carga de prova aqui, a carga era ejetada para fora, né? E eu tinha uma carga elétrica negativa, eu tinha linhas de força entrando. Então lembra, o campo elétrico sai do positivo e entra no negativo. Nós trabalhamos bem essa ideia. Quem estudou minimamente, né, e não ficou se enrolando, lembra disso. Então o campo elétrico, né, as flechas que representam o campo elétrico, os vetores campo elétrico, né, as representações, né, elas saem da placa positiva e vão em direção à placa negativa. Lembra, campo sai do positivo e vai pro negativo. Então esse é o chamado campo elétrico uniforme. Por que uniforme? Porque as linhas de força são todas paralelas, tá? Linhas de força são paralelas. E o campo tem a mesma intensidade de qualquer ponto que eu botar aqui. Qualquer ponto que eu pegar, esse, qualquer ponto tem a mesma intensidade de campo dado em newtons coulomb. Beleza? Então, essa é a representação de campo elétrico uniforme, uma série de flechas paralelas espaçadas entre si, saindo do potencial positivo para o potencial negativo. A DDP máxima entre as placas que o elétron é submetido. Pessoal, DDP máxima, né? Quem é que fornece energia para o sistema para que os elétrons se movimentem de um potencial negativo para positivo, seja no vácuo entre as duas placas, seja os trilhões de elétrons no meio dos átomos de um condutor? É a bateria, meu gerador, né? Então a DDP máxima que o elétron vai ficar submetido é 100 volts. A tensão máxima entre as placas é 100 volts. Tensão máxima do gerador. Tá? Então Vmax ou DDP max 100 volts. Pessoal, último aqui, né? A tensão elétrica que o elétron está submetido em relação à placa A. Olha só. Entre a placa A e placa B, o total de energia que o elétron vai ficar submetido é 100 volts. Eu sei, porque o problema me deu, que a energia entre este ponto onde está o elétron e a placa B, potencial negativo, é de menos 40 volts. Potencial negativo porque é em relação à placa negativa. Agora, eu quero saber, o problema está me propondo, qual é o potencial que o elétron nesse ponto está submetido em relação à placa positiva, ou seja, potencial positivo. Eu sei que somando VB e VA, aqui é VA, VB com VA, tem que dar quanto? 100 volts, que é DDP máximo. Aí eu tenho essa relação aqui, pessoal. DDP é igual a VA menos VB. Aí eu faço, quem é o Vmax? É o 100 volts. O VA eu quero encontrar.
O VB está aqui, é menos 40, então eu faço VA menos 40. Menos da fórmula, e esse negativo é do potencial negativo, porque representa o potencial do elétron em relação à placa negativa. Então tem menos VA é igual, né? Passei esse 100 para cá, passei o VA para lá, invertendo todo o sinal. Então fica menos VA igual a menos, né? Lembra que menos com menos é mais. Então eu fico menos VA menos 60. Resolve, né? Tu vai chegar aí a menos VA menos 60. Multiplica tudo por menos 1, né? Então eu corto os sinais de menos, eu vou ficar com uma VA de 60 volts. 60 mais 40 dá o total, que é 100 volts, né? E é isso, então lembra, né? Observa que aqui também é positivo, porque é o potencial do elétron em relação à placa positiva, então a gente diz que o elétron tem um potencial positivo em relação à placa A, tá? Porque a placa A está carregada positivamente. E o elétron está submetido a um potencial negativo em relação à placa B, porque a placa B está carregada negativamente, tá? Mas somando esses dois potenciais, tem que dar o potencial máximo que é fornecido pela bateria, que é os 100 volts. Então vamos apagar aqui, né? E é isso, né? Uma questãozinha bastante teórica envolvendo o conceito de tensão ou DDP. Beleza? Provável que caia alguma coisa na prova com relação a esta daí. E é isso, pessoal, né? Dá uma revisada nesse vídeo, dá uma olhada, né? O que vai cair na prova, o que foi trabalhado nesse vídeo, o que foi trabalhado no exercício, nada mais, nada menos. Dá uma lida no conceito de DDP, uma lida no conceito de resistência e uma lida no conceito de corrente. É importante, vai ser cobrado as 3 definições de alguma forma na prova. Beleza, até mais.